Olá, estamos de volta com o Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. E daqui a pouco você vai ver. A gente sempre trabalhou aqui na granja, né? E aos poucos a gente foi pegando, assumindo algumas responsabilidades, né? Dentro da propriedade. E isso foi um incentivo também para a gente continuar aqui, né? Trabalhando. A criação de qualquer espécie animal tem muitas fases e o ponto de partida de tudo isso é a unidade disseminadora de genes, onde são coletadas as doses de sêmen que serão utilizadas nas inseminações. E esse processo garante a reprodução de animais com as melhores características genéticas. Vamos conhecer agora como tudo isso funciona? Na suinocultura, a cadeia produtiva envolve várias etapas, mas é aqui que tudo começa, na UDG. José, explica pra gente então o que é uma UDG. Bom, UDG significa Unidade Disseminadora de Genes. Tá? É uma granja especializada onde é que nós temos alojados machos que servem para serem coletados para a produção de doses inseminantes que serão utilizadas nas granjas produtoras de leitões. Antigamente, o processo era baseado na monta natural. Para isso, eram necessários vários machos. A inseminação trouxe uma série de benefícios, otimizou a utilização de animais de alto valor genético e tornou os processos mais rápidos, econômicos e mais seguros sanitariamente. Hoje, para você ter uma ideia, cada macho produz em média 25 doses, então que atendem um número bem maior de matrizes. Então esse processo envolve uma reposição. Para você ter uma ideia, o animal fica hoje mais ou menos em média 1 ano numa UDG e ele é substituído porque na cadeia já chegou um animal geneticamente melhor do que ele, que vai gerar descendentes para corte ou para abate melhores. E esses animais chegam aqui com qual idade, mais ou menos? Eles vão chegar aqui na UDG em torno de 6 meses, 180 dias. Eles passam por um processo de treinamento, né, para fazer a monta, que é parte do processo inicial da coleta. Para preservar as doses inseminantes, um esquema de segurança rigoroso tem que ser seguido à risca por todos. Evandro, inclusive todo mundo teve que tomar banho para poder entrar aqui, né? A questão da segurança, da biosseguridade é levada muito a sério por vocês. Exatamente, Júlia. A sanidade e a biosseguridade a gente leva muito a sério, né? Para a gente não trazer contaminações externas que possam comprometer o nosso plantel. Nessa UDG são 210 animais ativos e 29 animais em treinamento. Agora sim, a gente vai conhecer as etapas de produção. Nós temos a coleta propriamente dita do sêmen, né? Então, chegando na central, os colaboradores, antes de começar o processo, o laboratório emite uma lista de coletas baseado nos pedidos do dia, né? Na quantidade de doses necessárias para serem produzidas no dia. Primeiro, os animais são trazidos para a sala de pré-limpeza, onde são efetuadas a limpeza do prepúcio, né, esgotamento do prepúcio com todo o líquido de urina contaminada que ali tem. Então ele faz essa pré-limpeza. As salas são dimensionadas para coleta de 4 animais por vez. O coletador, recebendo o animal na sala, estimula o mesmo a pular no manequim, né, após o animal saltar no manequim. Então o coletador expõe o pênis do animal, coloca nele a cérvix de borracha e prende no sistema de coleta do manequim, né? Depois disso, então, ele descarta os 3 primeiros jatos de ejaculado, né? E depois disso, então, ele fixa o copo no manequim para fazer a coleta propriamente dita, né? O copo tem a identificação do animal. Aí, por uma passagem chamada óculo de entrada, o sêmen que será avaliado é entregue aos colaboradores. O laboratorista avalia a temperatura e coloração. Após isso, ele leva esse sêmen então para análise propriamente dita no sistema. Então, ele faz a análise massal, né? Que é a análise que avalia a motilidade do espermatozoide, né?
que é em que velocidade e quanto % desses espermatozoides estão móveis nesse ejaculado. O ejaculado passa por uma avaliação morfológica. Deve apresentar pelo menos 70% de células viáveis para não ser descartado. Isso evita que eu tenha um retorno ao cio da fêmea que é servida por essas doses, né? Ou que a gente tenha um baixo número de nascidos leitões no momento do parto, porque esses espermatozoides não eram de boa qualidade. Dali segue para análise de concentração. É feita a contagem de células pelo sistema. O sistema vai dar para o colaborador a quantidade de diluente que ele precisa alocar nesse ejaculado e consequentemente, também a quantidade de doses que esse ejaculado vai render, né? Após esse resultado, então, o laboratorista aloca o diluente nesse ejaculado e faz a homogeneização e leva esse ejaculado, então, para a parte de envase. O envase é automático. Nesse processo são inseridos dados de volume da dose inseminante e informações como data de fabricação, prazo de validade e identificação do macho. Além disso, algumas doses são tingidas de azul. São dos machos de melhor índice genético. Os leitões provenientes deles têm melhor ganho de peso diário e qualidade da carcaça. Lá na granja, lá o produtor saiba que esse ejaculado que tem esse corante, ele precisa ser usado em determinadas montas das fêmeas, para que se otimize a produtividade dos filhos desse macho identificado com o corante. Por mês, são entregues 34 mil doses para cerca de 50 granjas de matrizes. E essa quantidade de sêmen produzido dá para quantas montas? Dá para em torno um número aproximado de 12 mil montas. Que significa um número de leitões? Em torno de 100 mil leitões aproximadamente. Todo esse processo garante um maior atendimento das matrizes e melhor eficiência reprodutiva. Leitões provenientes desse processo têm maior ganho de peso diário e qualidade na carcaça. Vamos conhecer agora algumas histórias de criadores de suínos que seguiram os passos da família na criação dos animais, mantendo vivos os trabalhos de seus pais através da sucessão familiar. Vamos ver! Meus pais sempre trabalhavam, né, com a suinicultura. Claro, não era integração, né, era produção própria, né, faziam todo o processo na própria granja, né. Como eu gostava e no meu entender a mão de obra seria sempre a mais reduzida do que trabalhar com gado de leite ou outra atividade, né. Então eu comecei desse jeito, em 2002, com a primeira pocilga. Nós começamos com uma pocilga de 2.300 leitão. Na época os filhos eram pequenos ainda, né, e a gente começou com a suinicultura e ao mesmo tempo com lavoura, né, para poder usar os dejetos e dessa forma. Na verdade, eu desde pequenininho sempre estava agarrado no pai, né? Sempre junto com ele, para qualquer lugar que eu ia, que ele ia no caso, eu sempre ia junto. Então a gente começou a trabalhar junto nos suínos, nos leitões, dar comida e a gente acabou pegando o gosto, né? E gostando de trabalhar com os animais. Sempre estava junto com ele, sempre pendurado ali do lado, né? Na verdade, eles se criaram no meio, né? Porque quando eles eram pequenos, a gente já estava com a primeira pocilga, né? A nossa prioridade sempre foi, em primeiro lugar, os filhos estudarem, né? Então a gente foi incentivando eles. Pegando o gosto e daí nós também com interesse de continuar e os pais felizes que a gente continuasse aqui na granja, também incentivaram a gente a estudar, a fazer faculdade. A gente conseguiu ser formado aí metade do ano passado. Estudamos juntos, né? Conseguimos se formar junto ainda. E aí, com o passar do tempo, eles crescendo, então passamos para o segundo galpão, terceiro, e hoje eles estão formados, né, em administração os dois. E aí partimos pela quarta pocilga, né? Sempre visando o interesse deles. E as pessoas mais felizes foi o pai e a mãe, né? Com certeza,
foi uma felicidade enorme. Porque não adianta nós, os pais, a gente oferecer, incentivar eles para ficar, né, se tu não dá condições. Então a gente deu condições. Tipo, a gente fez o trabalho de conclusão de curso, tanto um quanto o outro, a gente fez sobre a granja, né? Daí que veio a possibilidade de investir em placa solar. Então assim, aos pouquinhos, eles foram pegando, sentindo o gosto, né, do que estão fazendo, e aí a coisa está andando. Com o passar do tempo, a gente foi pensando em investir mais e ampliando a granja. E hoje a gente está assim, com 8.000 animais. Não adianta tu querer que eles fiquem se tu não investe, não mostra que é possível, né? A gente não medir esforço para isso. A gente sempre trabalhou aqui na granja, né? E aos poucos a gente foi pegando, assumindo algumas responsabilidades, né? Dentro da propriedade. E isso foi um incentivo também para a gente continuar aqui, né? Trabalhando. Chegar um tempo de delegar a eles, né? De eu me ausentar um pouco para deixar eles começarem a tocar o negócio, né? Sentirem o gosto do que estão fazendo. E isso deu certo, né? E hoje eles estão tocando eles, eu estou ajudando no que precisar, mas eu posso dizer que está melhor que antes. Eles pegaram bem. Sim, o país está agora cada vez mais, digamos, largando em nossas mãos mesmo os trabalhos. Então, cada um tem uma responsabilidade. Incentivando e buscando tecnologias sempre mais novas. E sempre trabalhando junto, né? Precisou aqui, aquele que está na lavoura vem aqui, ou vice-versa, se ajudando. E eu no meio, hein, dando suporte. A liberdade, assim, principal é nossa, né? Isso ajuda bastante também. Mas daí todo negócio que envolve uma dúvida, alguma coisa, o nosso pai, a nossa mãe é o suporte. Pois hoje, como você mesmo vê, né? Aqui é tudo automático, né? Então não toma todo o tempo da gente. A gente sobra tempo para lazer, para dar uma passeada, para tudo, né? Tudo é possível. O que mais gosta é assistir o jogo do Inter, né? Junto. É um programa de família. Mas de noite também a gente fica sempre reunido. Às vezes você faz um churrasco finais de semana para ficar a família reunida, né? E até hoje não querem nem pensar em morar em cidade. Não é o nosso perfil. A ideia é morar aqui mesmo em Nova Bassano. Uns 2 anos atrás a gente fez uma viagem para a Itália. A gente foi lá, foi muito interessante. Quando a gente pode, a gente vai. Eu tenho meus pais que moram no centro, né? Então a gente, quando a gente vai visitar eles, passa umas horas lá com eles. A gente tem diálogo todo dia, a gente se entende, né? E dessa forma as coisas acontecem, né? As coisas funcionam. Normalmente tem que dizer para ele, pai, vamos com calma. Dá uma freada. Não te preocupa que as coisas tudo vão se encaminhando conforme vai correndo o tempo. Ele chega aqui, né? ele não pode ver alguma coisinha fora do lugar que ele já tem que ir lá e ajeitar. Ele não para. Claro, eles consultam, seu pai, vamos fazer isso, tá certo, não tá, né? Mas eu deixo eles tomarem iniciativa. Tem aquele ditado que as pessoas mais velhas, né, elas têm muita experiência para dar, né? E a gente tem isso, tem bagagem, né? A gente procura transmitir isso a eles. E aquele companheirismo também entre a própria família. Um amor, como é que eu posso dizer, que as pessoas se entendam, isso faz parte, né? Porque se as pessoas começam a ter uma rivalidade entre eles, aí é mais complicado, né? Eu acho que a parte que a gente mais aprendeu com nossos pais é sempre deixar tudo organizado, né? Cuidar bem, fazer as coisas certas. E não parar, né? Não parar no tempo. Sempre buscar coisa nova, sempre buscar melhorias, né? Não parar no tempo. Ampliar, não vai se medir esforço. Né? Olha, eu acredito que a gente acabou trazendo mais tecnologia, né? Para a granja. Mais conhecimento. Na verdade, o que a gente queria que eles ficassem e que tocassem o que nós já tínhamos começado, né? A união aí dos dois forma uma coisa bem interessante mesmo. Que legal, né? Quando os filhos pegam gosto pelo trabalho dos pais. Desse jeito, toda a família continua reunida no campo. É muito bom de se ver.
E agora vamos ver como o Agro 4.0 favorece a melhoria da qualidade do solo, permitindo grandes colheitas. Com inovação e tecnologia, o mundo agro fica cada vez mais eficiente e rentável. O Brasil é uma potência agrícola, entre outros motivos, por ter clima e grande quantidade de terra cultivável. Mas em termos de fertilidade, este mesmo solo tem diversas carências. Por isso, conhecer a sua composição é muito importante. O pesquisador Ricardo Bordonal, do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, usa uma luz chamada síncroton para estudar a matéria orgânica do solo em nível molecular. Mas qual é o objetivo desta pesquisa? O entendimento dessa matéria orgânica, como ela é estocada no solo numa escala micrométrica, nanométrica, numa escala molecular, a formação dela, a persistência e as funções que ela exerce no solo ainda é uma prioridade de pesquisa. Então, a luz síncroton permite estudar em nível subatômico como é que funciona a interação entre a matéria orgânica e o solo, é isso? Exatamente, é nesse sentido que o Sirius, a nova fonte de luz de quarta geração, vai contribuir, né? Ela vai dar um salto na nossa pesquisa, no nosso conhecimento científico em estudo de matéria orgânica, justamente porque a gente pode aprimorar os mecanismos que afetam a estabilidade dessa matéria orgânica, no sentido de propor novas tecnologias de produção que permita que a matéria orgânica seja efetivamente protegida e acumulada para que a gente melhore a qualidade do solo e, consequentemente, a produtividade das culturas de modo geral. As plantas precisam de macronutrientes como fósforo, nitrogênio e potássio, além de dezenas de micronutrientes para terem seu melhor desenvolvimento. Segundo a FAO, metade da produção mundial de alimentos depende dos fertilizantes minerais. Não é à toa que até um laser usado pela NASA em Marte passou a fazer parte da análise de solo nas lavouras. A vantagem? Resultado em 1 minuto ao invés de semanas. Como isso funciona? Renata, por favor, como é que funciona o AgLibs da agrorobótica? Então, o AgLibs é uma tecnologia que foi desenvolvida, um equipamento foi desenvolvido em parceria da Embrapa Instrumentação com a Agrorobótica, que é uma startup no setor agro. Tá. Como ele funciona basicamente? O solo chega para a gente no laboratório, a gente moe esse solo rapidamente, prensa ele no formato de uma pastilha, que fica basicamente assim. A pastilha é essa aqui, né? Então aqui tem o solo prensado. Moído e prensado, só. Perfeito. Dessa pastilha é colocada dentro do equipamento. E essa pastilha é colocada dentro do equipamento e o processo é bem simples. Tá. A gente coloca, posiciona, dá o play no equipamento e ele dá um tiro de laser de alta intensidade na superfície. Dessa pastilha com laser, tá? Isso. Aí retira microgramas dessa superfície, aquece, né, numa temperatura muito alta. É a temperatura do sol, você estava falando. Temperatura do sol. 9.000 de graus 9 a Celsius. 10 mil kelvins. Entendi. E aí, esses elementos, né, que foram excitados, né, dessa superfície, dessa amostra, eles emitem luz. E cada elemento emite luz num comprimento de onda diferente, né? E do laboratório vamos para a fazenda. Descobrimos 2 soluções que já fazem análises em tempo real e dentro da porteira. A Agtech Produce, por exemplo, tem uma ferramenta que avalia as características do solo sem sair da propriedade. Paulo, queria que você explicasse para a gente o que a Produce faz, que solução traz para o produtor rural. Bem, a Produce ela desenvolveu um dispositivo que a gente chama hoje de Vera. Esse dispositivo ele é capaz de fazer análise de macro e micronutrientes, tanto de folha quanto de solo. Essas informações é de uma maneira muito simples. O procedimento de coleta ele é muito parecido com o que o produtor ele já executa hoje. A forma como ele tira a folha e a forma como ele retira o solo é um procedimento igual que ele já executa. O diferencial é que a análise ele vai poder fazer de dentro da fazenda e quantas vezes ele quiser. E com isso a vantagem que ele recebe é ter em tempo real condições de atuar sobre o cultivo para poder garantir ali a produtividade. Já imaginou se o laser da NASA pudesse chegar às lavouras para análises remotas e em tempo real? Pois não precisa imaginar. Desenvolvido pela Embrapa, o robô Miran 2 é um protótipo já em operação que visa revolucionar a fertilização. Ele é capaz de fazer análise de solo em tempo real e ter precisão acima de 99%. O Miran 2 ele traz tecnologias de laboratório de última geração. Como, por exemplo? Como espectroscopia de plasma, como sistemas de navegação autônoma. Então, são várias tecnologias que convergem numa plataforma para dar capacidade de fazer análise in situ de solos, né, com respeito a constituintes, elementos constituintes do solo. Olha ele aí, ó. Esse é o Miran 2, pessoal.
Você pode explicar para a gente, então, onde estão essas tecnologias? Por favor, Daniel. Dentro dele ele tem um laser de nanosegundos de alta energia que dá tiros de luz no chão. E o espectro dessa luz é captada por um sistema de espelhos, né? Para poder fazer a caracterização do solo. E pelos espectros da luz dá para identificar as propriedades dos elementos constituintes. O robô é dotado de esterçamento nas 4 rodas para dar mais mobilidade, a capacidade dele de manobrabilidade, né, no campo. E também com um sistema muito bem engenhado de suspensão, para dar eficiência energética para ele também. Ele é desenvolvido para alguma cultura específica? O distanciamento dele das rodas foi feito para a cultura, como é estabelecida a cultura de soja, pelo espaçamento de fileiras, para ele não agredir a cultura, né? Ele não pode entrar num milharal ou num canavial. Mas ele poderia ser adaptado. Isso, tem que ter outros conceitos de robôs para poder serem adequados a isso. As tecnologias 4.0 têm muitas aplicações e, sem dúvida, o uso no agro é muito bem-vindo. Com a aplicação dessas tecnologias, o agronegócio evolui cada vez mais, aumentando a sua produtividade e a qualidade das colheitas. Semana que vem estaremos aqui te esperando com mais notícias sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas nossas redes sociais. Um excelente dia para você e até semana que vem. Tchau, tchau!